Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você morre. E o nosso cavalo universal, Horse, que apareceu com um novo dorsal. É, o E pinduquismo. impressionou a todos. Gostei, hein? Aquela é a famosa remada curvada 90 graus, Pinduca? Também. Também? Tem vários detalhes aí nesse treino, porque cada pessoa é individual. Então, o treino precisa ser na mesma proporção. Tem como colocar a foto do Marcelinho Horse, que apareceu com um dorsal muito melhorado. Me deixou bem otimista aquele dorsal, viu? É para ficar. É o começo do trabalho. É o Bem começo. feliz, é o começo do É o trabalho. começo. Quantos meses de trabalho junto? 1 mês e meio já. Um mês e meio É. já? Um pouquinho mais. Aqui a gente não... Mês e meio. É 1 mês e meio, é certeza. O que mudou para você, Horse? Tá fluindo. Tá fluindo, faltava era mais regularidade ou ele trouxe algum, Não, algum movimento novo, algum ajuste que você não fazia antes? Sim, a gente conseguiu conectar de um jeito que nunca tinha conectado. Você está conseguindo chamar o dorsal agora Sim, no treino. e deixando de usar o braço. Sim. Esse era o nosso maior sonho. Eu comentei até com você. ativava mais trapézio e Toda vez você encolhia. trapézio e redondo ali. Como é difícil treinar pessoas já treinadas, né, Pinduca? É difícil, mas primeiro assim, como treinador, eu preciso primeiro ganhar a confiança dele para ele acreditar no que eu estou fazendo. Sim. Quando o atleta confia ele executa da maneira que você pede, ele começa a ver resultado, a confiança aumenta. Então, daí dá a possibilidade para o treinador ir avançando. E o bom é que ele dá liberdade para eu falar, então a gente se comunica muito bem. Ele me entende. Quanto mais eu explico o que eu estou sentindo, Isso é ótimo. ele consegue passar para mim o que deve ser feito. Tá, mas alguma coisa você fez que você mudou a pose. Sim. Também. Você mudou a pose. O que você fez de diferente que agora você está conseguindo encontrar, né, a contração dos seus dorsais e isso fez com que toda essa musculatura realmente agora ficasse aparente? Acho que é a rimadinha do Pinduca. A gente faz algumas coisas, alguns ajustes. A gente testa, levanta o cotovelo, abaixa. Então, na hora de posar, vai procurando qual é a melhor, em todos os sentidos. E não só, aqui só está mostrando ele da cintura para cima, mas quando a gente posa, a gente não esquece a parte de baixo. Então, nós vamos ajustando a pose para ela extrair o melhor dele naquele momento. 124 quilos, Force? Hoje. Hoje, 124. Comendo muito, comendo pouco. Hoje, sem carbo. Sem carbo nenhum. Nada. Zero. Zero. Hoje é dia de descanso, zero. Quantos dias nessa situação? Só um. Só um. Só um. 1 a cada 4 dias. A cada 4 dias tem um carbo zero. Agora sim. E os outros dias são como? Dia de peito e costas, carbo mais alto. Dia eu tô treinando quadríceps, carbo baixo. Costas, peito, carbo alto. Femoral, glúteo. Não, femoral, glúteo, e aí eu faço costas de novo. Com carbo baixo. E aí o dia Toda a cadeia posterior. E aí o dia de descanso, sem carbo. Então você está treinando 4 e descansando 1. Cardio. 30 minutos sem ser no dia do peito e costas. No dia de peito e costas você não faz cardio. Tá gostosa essa dieta, hein? A gente está trabalhando em função também da capacidade dele energética. E aí a gente vai ajustando isso de acordo com o que precisa. Dose de volume, Pinduca. Exatamente. O volume diminuiu e agora a gente pretende diminuir mais um pouco o volume a partir de amanhã. Como que você está fazendo isso? Você começa o seu primeiro exercício, por exemplo, com uma remada. Você desenvolve como? Qual que é o número de séries e as cargas que você está realmente utilizando? Então, o primeiro exercício é uma puxada. Uma puxada. E antes a gente faz uns alongamentos específicos para ele ter condição de posar melhor. Então a gente aquece, faz uns alongamentos, aquece na puxada, aí até começar a primeira série válida. Porque a série válida é aquela que está na intensidade, na carga que precisa. Chegou na zona de alvo de trabalho. Isso. Atualmente a gente está só com 3 séries válidas para cada exercício.
para cada exercício, 3 séries válidas. É bem alto o volume. Então por isso que agora nós vamos diminuir um pouco mais, porque está muito próximo da competição. E a intenção agora é manter a massa muscular que ele conquistou. E não perder o rendimento no treino. E não perder rendimento no treino. Porque se eu mantiver esse volume agora, ele está apertando demais agora a dieta para ele poder secar. Então está mais difícil agora. Então aí é capaz dele não recuperar a musculatura 100%, o que não é vantajoso agora. Tá, mas você consegue detectar isso durante o treino? Você vê uma perda de performance ali na 3ª série e aí você começa a optar por fazer 2 séries só? Ou você reconhece que o dia ele mantém o rendimento e no dia seguinte ele começa a cair de rendimento? É pelo dia seguinte, exatamente. Dia seguinte. Se ele ficar esgotado demais, por ele estar com uma restrição calórica muito grande agora, ele chega no outro dia com menos massa muscular que ele estava anteriormente. Então, para não acontecer isso, a gente vai de novo mexer no volume de treino. Mas a gente não tira intensidade, a intensidade é a mesma. Tá. Então, muito provavelmente, na última semana ele vai estar fazendo uma série por exercício aí. É isso válida. Aí. Com você lá na Romênia. Isso, com certeza. Chama. Tô bem otimista. Você vai que dia, Horse? Dia 2, sábado. Dia 2, sabadão agora, você já está partindo? Já. Nossa, eu vou dia 5. Tô achando que eu vou levar um reforço. Não sei se você tá sabendo. Tô sabendo. É melhor. Mas eu não vou falar quem é É esse melhor reforço. a cavalaria tá completa. Vou deixar esse reforço para vocês aí tentarem chutar. Quem que é a super estrela que estará indo comigo auxiliar o Horse na terra da Nádia Comaneci? Não é 45 graus, não é maquininha cheia de firula. A máquina ela pode vir no momento que você precisa poupar. Por exemplo, eu preciso poupar os glúteos do atleta, porque eu estou treinando o glúteo para ele poder ganhar. Então eu falo assim, opa, ontem eu treinei glúteo, hoje eu tenho que remar. Depende de vários fatores. Então eu posso usar uma máquina quando eu quero poupar um músculo. Mas não tem jeito, porque para ter um dorsal tão desenvolvido, você precisa de técnica, de execução, para poder ativar a musculatura. Você precisa de amplitude do movimento na angulação certa. Então tem máquina que eu já experimentei aí que não tem. Você vai fazer força, vai estar pesado, vai estar apoiado, mas não vai atingir o lugar certo. Eficiente. Exatamente. Isso é fundamental, concordo. Entendeu? Então tem máquina que para mim é cosmético. Agora, eu vou e uso uma máquina para ver como ela é, para ter certeza que ela vai incidir no objetivo. Aí, para mim, é uma máquina que eu aprovo. Levando isso em consideração, qual que é a divisão hoje que você está usando? A escolha dos exercícios, número de série e repetições para o treino de dorsal. O treino de dorsal começa com puxada. Né? Puxada o quê? Uma puxada frontal. Aberta, pronada, supinada? Aberta, supinada. Supinada. Tá. Com variação de pronada aqui na máquina que a gente tem aqui, a última máquina aqui. Por exemplo, quando a gente treinou aqui, eu usei aquela como uma variação. Bem-vinda. Nesse momento. Depois a gente sai... Tá, mas aí você faz um volume de quanto nesse primeiro exercício? Nós fazemos entre 8 e 12 repetições. Entre 8 e 12 repetições e tira 3 séries válidas ali. 3 séries válidas. Então 3 séries válidas de 8 a 12, não utiliza nenhuma técnica? Não usamos sistemas de treinamento, como drop set, nada disso. Nessa fase, nada disso. É aquele treino raiz. É treino raiz, um exercício por vez, com a carga adequada, e a gente repete isso todo o treino. Eu gosto de fazer isso no off-season, mas como eu precisava desenvolver o dorsal dele num espaço curto de tempo, nós elegemos quais eram os melhores exercícios para ele, que ele sentiu treinando, e mantivemos. Então você foi ali no feeling do atleta. No feeling do atleta. Mas isso é... Eu pedi para ele, porque para passar o feedback tanto para ele quanto para o Milos, eu preciso ter o mesmo treino. Eu falei para ele, Pinduca, se a gente mudar o treino todo dia, eu não consigo ter o feeling do que está acontecendo. Isso. O treino é a minha base, para eu poder falar para o Milos e para você o que eu estou sentindo. Então, vamos fazer assim? Ele falou, não, então vamos escolher os melhores exercícios. O que você acha desse? O que você acha desse? O que você acha desse? Isso. Perfeito. Então, nós elegemos os exercícios e como o treino está sendo linear, ou seja, em relação ao volume, o volume está linear, não tem variação do volume. Então, a minha única variação possível é a carga, peso. Então, o que está acontecendo?
ele tá na dieta ficando mais forte. Sim, mas Tô colocando mais carga. Mas o que você me falou é muito importante, porque às vezes não, pelo menos todos os atletas que eu trabalhei, principalmente em dorsal, quando você ali tenta usar o máximo de capacidade de força, automaticamente você é obrigado a recrutar muito mais bíceps e tira um pouco do foco do dorsal. A gente não faz isso. Ajustar a carga para trazer a contração mais eficiente possível para o dorsal, tentando minimizar o trabalho do bíceps. Isso mesmo. Então, para isso acontecer, o posicionamento dele no aparelho, por exemplo, precisa estar nessa condição. Para eu ter certeza, eu fiz isso, está gravado lá no canal do Rafa, eu fiz isso com o Rafa Brandão. Eu gosto da técnica antiga, que é o in-touch training. De colocar a mão no músculo do atleta, onde que eu quero que seja o alvo, e a cada movimento eu dou orientação para ele, se ele precisar alongar mais, apertar mais, segurar a ida, frear. Então, assim, o comando que eu vou dando para ele na hora da execução vai fazendo com que o cérebro dele entenda o que é melhor naquele momento. Tanto que os nossos primeiros treinos foram numa condição e nossos treinos agora estão exatamente como a gente precisa. Houve uma evolução mente e corpo dele em relação aos exercícios e o objetivo de cada um. Após esse início, que foi a melhora da coordenação, né, motora, né, extrínseca do movimento, agora nós temos que ter uma melhora da coordenação intrínseca, que é o maior recrutamento de fibras. Então, mesmo em dieta e diminuindo calorias, ele está ficando mais forte no movimento sem perder a técnica. Então, está aí outro detalhe importante. Conhecendo a força dele e como ele está fazendo o movimento, eu sei o quanto eu posso aumentar de carga de uma série para outra. E também sei o momento de estabilizar. Não, foi muito bom, tá bom assim, final de treino, por exemplo, eu não aumento, eu mantenho, para que ele mantenha a técnica e a execução. Então, ele começa com puxada, e daí, na sequência, nós começamos a fazer as remadas. Então, é só um exercício de puxada iniciando o treino? Só um exercício de puxada. Daí, nós passamos para as remadas. Só que aí é difícil falar o nome da remada, porque cada academia tem de um jeito. Mas quando você fala em ataque ali no dorsal, você vai atacar primeiro qual região com remada? A parte mais alta, remada a parte mais baixa? Unilateral articulada da Hammer, com a pegada supinada também. Sim. Que ela não é neutra e nem 100% supinada, é aquela diagonal. E aí ele faz de forma unilateral, para ter uma ativação 100% da região do grande dorsal. E também buscar o equilíbrio, que isso é muito importante, galera. Isso. Unilateral por quê? Exatamente. Para que os dois lados se desenvolvam. E você usa alguma dominância? Tipo, esse lado você vai tentar tirar 10, esse daqui você tenta tirar 8? Não precisei em relação a isso. A única coisa é que do lado direito, ele alonga um pouco mais do que o lado esquerdo. Então, eu tenho que dar os comandos para ele fazer igual dos dois lados. Ele conseguir a mesma amplitude dos dois lados. Isso, porque às vezes, sem o atleta... Por isso que eu falo assim, às vezes o atleta acha que sabe fazer. E ele não aceita uma opinião de fora. Isso. De qualquer um, até acho que não deve aceitar. Mas se, no caso dele, que aceitou trabalhar comigo, eu sei que eu posso identificar fatores que eu posso contribuir para que ele faça melhor. E é isso que está acontecendo. Cada dia que passa, aí vai chegar um ponto que eu não preciso mais nem ficar do lado dele. Ele já sabe como que ele sabe exatamente como é para fazer. Como que ele tem que fazer. Ele está altamente de casa, condicionado, treinado com a coordenação para executar o exercício sem ter perda de movimento e contração. Porque, assim, outra coisa que eu gosto em todos os exercícios, contração contínua. Entendeu? Eu só deixo ele fazer a explosão que ele gosta. É uma característica dele. Nas últimas... Se ele tem que fazer 12... Você só solta ele depois da 10ª. Exatamente. Depois da 10ª, ele quer fazer 5 explodindo, eu deixo. É uma característica dele, particular dele. Aí ele já fez o que tinha que fazer. Balístico. Isso, então pode fazer do jeito que você gosta. É o que a gente sempre bateu na tecla, que ele precisava melhorar esse só balístico não vai funcionar. Mas um balístico sobrepondo ao importante vai até ajudar. Porque vai levar ele num estresse maior. Com certeza. Entendeu? Então, quando eu falo de treinamento, você precisa saber controlar todas as variáveis. Ótimo. Esse é o segredo. Controle das variáveis. Fiz então o meu segundo exercício, remado unilateral na máquina Hammer. E aí, o terceiro?
Aí é coisa do pinduquismo. Ah, mas você tem que falar, me dá Não, um nome. eu falo, tá gravado no canal dele o vídeo. É, o banquinho que ele minha fez. banquinha velha da Old School. Aquele banco Aquele horizontal. banco reto que hoje tem até a Panata fez agora, né? Sim. Todo mundo fez depois. Mas não é igual. Não é igual. Sabe por que não é igual? Eu explico. Porque da forma com que a gente fica apoiado nela e a altura que eu regulo para ele, fica perfeito o movimento diagonal. Remada, para mim, tem que ter um movimento na diagonal. É um serrote. Unilateral não é um serrote? Então, a remada curvada Eu é serrote. gosto muito de fazer puxada, de fazer Isso. remada, tudo em diagonal. Tudo em diagonal. Então, Gosto aquela máquina, como é uma máquina que feita para ser surrada, ele vai fazer todo o alongamento possível e vai puxar até bater ela no limite, que é a própria máquina. Eu tenho que ficar segurando com os pés em cima da máquina, porque se ele bate com toda a força dele lá na máquina, a máquina pula para trás, aí vai comprimindo ele. Então eu tenho que ficar fazendo em cima da máquina, puxando ela para cá, para na hora que ele bate, a máquina não andar. E ele conseguir repetir Até todas. a máquina tá correndo do horse. Até a máquina tá sofrendo nessa hora. Bate! Não tá aguentando. Bate! Aí- A água lotada de gente, as veinhas tudo do lado. Isso. O Pinduca, bate! Bate! Bau! Bau! Bum, bum, vai, mais uma, entendeu? Até a falha. Tenho treinado muito ele até a falha. Até a falha. Então não existe submáxima dentro do Não, seu mas treino. eu consigo ajustar uma carga para 12 mesmo com falha, você acredita? De tão alinhado que a gente está. Ah, isso é o feeling do treinador Então eu estou associado tão a- alinhado que se eu coloco uma conhecimento carga, eu do sei que ele atleta. vai fazer o que precisa dentro das 8h12. Eu saio dessa máquina, o que eu faço? Aí ele precisa de um descanso dos braços. O braço fica muito cheio. Sim. Aí eu quero descansar os braços, Esse mas eu não pode quero dar pular um folga para o pullover. dorsal. Aí eu faço um encolhimento horizontal com ele na remada. Uma ativação máxima ali de trapézio Isso, médio. daí eu faço uma pré-exaustão de todo o dorsal e o miolo das costas dele para aparecer esses detalhes que começaram a aparecer que ele não tinha. E depois eu vou para a remada sentada, que é para esgotar e trabalhar de novo toda a musculatura que precisa. Ou seja, em nenhum momento você trabalhou eretores da coluna. Não, não é nesse dia. A gente trabalha depois. Ah, então vocês têm dois É, treinos no dorsal. segundo treino, no treino que ele faz o Femoral e meio glúteo. terra e ele faz stiff também. Eu deixo para terra trabalhar lá. sumô. Então ele Faz terra finaliza, sumô. ele finaliza numa remada sentada, então supinado. pro E lado? depois eu Não, faço- depois a remada sentada. Só que a remada sentada, dependendo da remada máquina, sentada- com a pegada pronada de novo. E depois eu faço O pullover. a maquininha do Dória. Então tem o pullover no final. Eu falo assim, dorsal não está saindo de frente, vai treinar pullover. É para isso que serve o pullover. O dorsal tem que sair de frente, de baixo. Ah, isso é genética. Às vezes é, mas se eu vejo que não é, vai treinar Mas e o vai dorsal do desenvolver. horse sai muito de frente. Você entendeu? Então vai sair mais ainda. Não sai de Vai costas, mas de sair frente mais sai ainda. muito. Mais ainda. O dorsal dele tem uma ponta aparecendo de frente quando a gente está posando, que eu vejo que não tinha já. Que ela não aparecia. Esse é o sinal de que ela só vai encher, ela vai ganhar volume e de frente o dorsal dele vai sair mais de baixo. Entendeu? Vai sair mais de baixo. Então, tudo está se transformando como eu preciso. Depois do meu segundo treino, o que acontece? Quantos dias depois, Minuca? Então, aí, quando ele treina dorsal, no outro dia ele treina peitoral, e aí no outro dia ele tem que treinar femoral. É nesse dia que eu dou o segundo estímulo, pequeno estímulo só. Só que aí é a remada do caixote. Então você faz a curvada 90 graus com isso. déficit. Aí eu vou lá e faço a remada do caixote com ele, e ele também tem que fazer o meio terra e o sumô nesse dia. Para quem não sabe, a remada que ele está falando é você usar ali um step para aumentar a altura e, em consequência disso, a amplitude Manter do o movimento. tronco paralelo ao E o chão. tronco o máximo possível paralelo, até mesmo levemente inclinado para baixo. Ele tem essa facilidade pelo grau de flexibilidade. boa flexibilidade. Ele tem muita boa flexibilidade. E ele gosta de treinar, ele faz os treinos de flexibilidade sozinho. Então, como ele é muito pesado, o step é mole, eu ainda não tive tempo de ir na marcenaria fazer o meu caixote como eu gosto. E eu vou fazer. Quando eu vou fazer lá para Academia para Aqua e vou fazer aqui para o CT Aqui também. eu trouxe dois mais altos. Eu quero. Você tem o baixinho ainda. Eu vou fazer o caixote old school mesmo, com borracha Aquele em que cima. é o déficit para terra, para qualquer Isso, outro exatamente. Que você pode subir com 400 quilos em Qual do cima. Dória? Isso, que não vai ter problema. Ele vai ter a altura ideal, a largura ideal para você fazer.
Então, o que a gente está fazendo? A gente pega as anilhas que são retas lá Tem uma água aí, mas... e coloca uma anilha em cima da outra. Não, perfeito. Melhor Então, do que o step, ele fica mais estável. são somente esses 2 exercícios combinados com os exercícios femoral e glúteo. Isso. Muito mais glúteo do que femoral. E depois vem o descanso. Depois disso, o outro dia descanso. Que é onde ele entra com carbo zero. Aí o primeiro dia de treino é o ponto forte dele que só precisa ser mantido, que é o quadríceps. Quadríceps é suave, só É. leg press e cadeira. Só leg press e cadeira e é tipo assim, às vezes ele tá tão inspirado que ele põe tanto peso lá que eu falo assim, de onde veio isso, meu Deus do céu? Aqui ele fez 400 quilos com uma perna. 400 quilos com uma perna, É. meu Deus do céu. Se meus joelhos não doessem Então, assim, mais... isso daí é verdade. Então, assim, detalhe, para que ele, nessa fase, uma coisa que a gente definiu, né, dos primeiros treinos para os que estão acontecendo agora, foi que, enquanto a gente quer trazer o dorsal dele para a evidência, nós não precisamos ganhar nada de braço e ombro, Sim, certo? pontos fortíssimos. Então, ele consegue manter esse volume e essa qualidade dos braços e dos ombros com um exercício só para medial, um só para anterior, um só para posterior de ombro, em dias separados. E bíceps e tríceps, nós estamos fazendo só 6 séries para cada um. Só 6 séries? Só pra 6 cada um. séries. Putz, é pouco, viu? Mas esse Entendeu? ponto Só tá 6 pegando séries, cansado. uma vez O que a você tem cada aí, 4 Horst? dias. O que você tá fazendo? Whey. Quanto? 60. Só whey. Só. Básico. Básico. Creatina, essas coisas você usa muito? 10 gramas. 10 graminhas só? 10 gramas de creatina e 20 de glutamina no dia. Eu só mandei ele aumentar ontem a glutamina para a questão de imunidade. Aquele shake pré-treino que o Milos manda fazer com Gatorade. Ah, não tô tomando muito. Não tá mais agora, tomando isso, né? Já parei com insulina já faz umas 3 semanas. É. Aham. Agora eu tô só no pelo mesmo. Não, mas Porque não precisa, para ele não precisa. Usar insulina agora, ele morre. Para ele Sem não precisa. carboidratos.